Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro, eu sou pianista, sou cantora, educadora musical e você está aqui em mais uma aula do nosso quadro Trilha da Música, porque é aqui que a gente bate um papo, é onde eu trago dicas e estratégias para a tua caminhada musical, a fim de te ajudar a superar as dificuldades naturais que surgem em todo o processo de aprendizado, para que você de fato consiga trilhar um caminho aí de crescimento, para que você destrave na música sem sofrer para ler partitura ou para tirar música de ouvido. Por isso, eu espero que você curta muito esse papo, porque hoje a gente vai conversar sobre o que não dá certo na hora que você está tentando desenvolver a capacidade de leitura musical, ler partitura. A gente vai conversar sobre esses pontos aí importantes que você precisa se atentar, ok? Então, se leitura de partitura é uma dor para você, é uma pedra no teu calcanhar, essa aula é preciosa para você. Se achegue, fique atento. Pega o teu caderno para tomar notas, porque realmente vai ser muito importante tudo que eu vou trazer aqui, tá bom? E claro, deixa teu like se você curtir essa aula e já compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também curte esse tema, tá precisando dessas dicas para destravar aí a leitura na partitura, para parar de sofrer, ok? Porque é disso que a gente vai falar. Simbora? Então vamos lá? Seguinte, galera, existem algumas estratégias que os alunos adotam, que nós, quando estamos aprendendo a ler partitura, acabamos a fazer, mesmo sem saber que a gente está fazendo isso, assim, não é tanto uma forma racionalizada, assim, não é tão racional, mas a gente usa algumas tentativas para leitura de partitura que não funcionam mesmo. Então talvez eu vou começar a citar aqui e talvez você se identifique com algumas delas. Se você se identificar, escreve aí para mim nos comentários, fala, cara, eu faço isso. Porque é legal a gente se conhecer, eu vou gostar de te conhecer, tá bom? Quer ver? Vou começar a citar o que eu vejo os alunos fazerem e que se torna algo do dia a dia. Primeira tentativa que, assim, não funciona, falha. O aluno pega a partitura da música que quer estudar e vai direto ouvir a música. Eu vou ouvir essa música, eu vou ouvir bastante essa música, escuta, porque isso também desenvolve o ouvido, desenvolve memória musical. Então eu vou ouvir porque assim facilita meu processo de leitura. Essa é uma prática muito comum, mas na verdade o ouvido entra como muleta nessa sua escuta aí, porque você está usando ele para memorizar a música e aí te agilizar o tempo de leitura. Cada vez mais essa prática faz você continuar não sabendo ler partitura, porque está usando uma muleta. Mas muitos alunos fazem isso, especialmente quando pegam músicas mais complexas para estudar, sabe? Talvez você seja uma dessas pessoas que fala, ai caramba, eu faço isso. Mas calma que tem solução para sua vida, tá bom? Você faz isso porque não te ensinaram a não fazer isso como uma muleta. A gente tem que ouvir a música, não tem problema nenhum ouvir a música. Muito pelo contrário, eu sempre falo aqui. Mas essa escuta musical, ela tem que ter outros propósitos, tá? Agora, uma segunda tentativa e uma segunda estratégia que se faz e que não funciona é querer ler a música, querer ler aquela partitura na velocidade, no andamento que aquela música é, no beat real dela. Então você pega uma música lá, sei lá, fala, vou tocar a música do Guns N' Roses e eu peguei essa partitura que eu quero tocar ela aqui, eu adoro essa música, eu amo essa música, eu vou tocar ela no meu instrumento e eu conheço essa música e eu sei qual é o beat, qual é a velocidade dela. Então quando eu tô tentando ler a partitura, eu vou nessa velocidade, porque a música é assim, então eu vou deixar a música do jeito que ela é. Esse é um pensamento, assim, até que óbvio, né? Pois é, mas essa tentativa só te atrapalha, porque você vai travar muitas vezes, você vai engasgar muitas vezes. O andamento rápido, do jeito que tem que ser a música, é uma etapa a ser alcançada. Não, a gente não tem que começar a leitura de partitura assim, porque isso dificulta o nosso cérebro, sobrecarrega os nossos reflexos motores. E eu tenho certeza que se você faz isso, até porque você tem uma impaciência de ficar tocando mais devagar, porque era isso que eu via nos meus alunos que já queriam tocar na velocidade que era a música, eles não tinham paciência para ficar tocando, para ficar lendo a partitura devagar. E você pode reparar que se esse é o seu perfil, você engasga muitas vezes e a leitura de partitura fica sofrida. Então essa é uma estratégia realmente ineficiente, não otimiza a tua capacidade, não te alfabetiza na música. Uma terceira estratégia que é comum de acontecer. Você pega a partitura, olha aquela música e fala, vou lá na internet procurar uns tutoriais para ver como é que toca. Sabe aqueles videozinhos de tutorial mesmo? Às vezes, por exemplo, no piano tem muito isso em comum, onde fica caindo umas coisinhas lá, assim, umas luzinhas, mostra a tecla que você tem que apertar. Ou os tutoriais de própria uma pessoa ensinando, faz assim, faz assado, o solo é assim, o assado.
Então, na verdade, você sozinho não tem autonomia. Você pega aquela partitura e sozinho não vai rolar. Você não entende o código, então você se vira. E isso tem até uma coisa boa, porque isso é muito digno. Você está tentando resolver o seu problema. E isso é muito bom, porque pior seria se você ficasse lamentando e chorando, certo? Porém, isso é uma estratégia ineficiente do ponto de vista de que, continuando a fazer isso, você não vai aprender a ler partitura. Não adianta insistir nessa estratégia. Vai continuar dependente de um modelo, entendeu? É um processo imitativo, sabe? Outra coisa comum que acontece é ficar lendo aos trancos e barrancos, assim, é ficar assim, engasgando, tropeçando, erra, tropeça, erra, volta. Recomeça a partitura. E aí vai, aos trancos e barrancos. E por que esse aos trancos e barrancos acontece? Muitas vezes porque está vinculado lá àquela ideia de começar a tocar a música na velocidade que ela já é. Então, muitos erros, muitos tropeços, a leitura fica engasgada. Ela não vai, ela fica truncada, sabe? E aí eu volto, e eu recomeço, e eu vou e volto. Então eu fico nesse ciclo. Gente, ler partitura assim torna o trabalho muito chato. Realmente você passa nervoso e você desanima, né? De tentar ficar lendo aquela partitura. Não rola. É até por isso que muitos alunos que têm dificuldade na leitura de partitura acabam fazendo isso assim, ó. Lê um compasso, lê dois compassos, bem pequenininho assim, e já decora. Então, tipo assim, a pessoa vai lendo, ela tem um olho na partitura, um olho no instrumento. Porque ela tá aqui lendo, lê ela 2, 3 compassos e já vai pro instrumento, já vai decorar, porque já quer sair logo da partitura, porque aquele processo é chato, é sofrido. Eu tenho certeza que eu tô falando da sua dor de uma forma ou de outra. O que eu já falei aqui conectou com a tua realidade, não é? Deixa aí pra aí nos comentários, é verdade, eu sei, eu conheço. Eu conheço as dores dos alunos que estão tentando aprender a partitura e o que acabam fazendo, quais são os comportamentos que acabam tendo. E quando eu relato essas dores, não é para eu ficar por cima ali da cocada preta me sentindo e falar, eu não faço isso, você faz, sabe? Não é nada disso, não. Eu realmente entendo a angústia que todas essas estratégias causam em você. E causa também uma sensação de tipo, pelo amor de Deus, que negócio chato, isso é impossível. E aí depois você fica pior, né? Porque você se sente um zero à esquerda quando você vê outra pessoa lendo. Mas você vai entender aqui estratégias que você tem que adotar, tem que deixar essas de lado e começar a entender o caminho correto para desenvolver a capacidade de ler partitura e se alfabetizar musicalmente. Deixar de vez essa ideia de ler nota por nota, sabe? De ficar catando milho, de ler até, eu vou tocando essa nota, toco aquela, até que a melodia começa a fazer sentido, essa ideia de que eu preciso ir devagarinho. Não em termos de andamento, esse devagar no sentido de ficar pescando coisa. Eu leio aqui, eu vou lendo essa melodia. Então, eu demoro para sentir como que, de fato, aquela partitura soa. Eu demoro porque eu fico tentando lembrar como que aquela música é. Eu fico lendo nota por nota para puxar a minha memória auditiva lá, de ter ouvido a música, sabe? Até que ela faça sentido. Todas essas práticas mostram que você não está alfabetizado musicalmente, você não se alfabetizou. Então, quando você olha a leitura, a escrita ali por si só, aquele código da partitura, ele não se traduz em nada, não tem sentido para você. O que está escrito e o que você toca parece que não combinam e você não consegue realmente tocar algo que te faz lembrar a música como ela é. Essa é a principal reclamação que eu tinha dos meus alunos que estavam com dificuldade na leitura de partitura. De fato, eles falavam, mas a música, eu não tô sentindo a música, não dá pra saber como que é a música. Porque você conhece a música e você vai tentar ler e ela não tem sentido, você não consegue extrair a ideia musical daquele código. Então, isso é um sinal de que você não está alfabetizado musicalmente. E continuar com essas estratégias só vai te manter nessa situação de não estar alfabetizado musicalmente. Alguém precisa te orientar sobre isso para que você troque esses comportamentos. E é esse o meu propósito com essa aula. Gostou? Então já toma nota aqui dessas práticas e fala, bom, vou mudar essa história, tá bom? Agora, seguinte, quando você pensa, a leitura de partitura, ela é chata. Você precisa entender que você não foi muito bem conduzido para esse processo de alfabetização musical. Porque a leitura musical, ela não é algo sofrido, nem deve ser um processo sofrido. Deve ser algo contínuo, gradativo. E por que que ficou assim? Por que que ficou tão chato? Às vezes, também, a gente tem alguns comportamentos
fruto da inexperiência musical também, sabe? E fruto da nossa autonomia. Às vezes a gente é muito autônomo no processo também, e aí a gente quer tocar algumas músicas. Então a gente fala, eu quero tocar essa música aqui, eu quero tocar essa outra aqui, eu gosto dessa, eu vou pegar essa partitura aqui porque eu gosto dessa. Mas, às vezes, no momento que você está no teu estudo musical, você não tem condições ainda de avaliar, você não tem conhecimento suficiente para avaliar o quanto aquela escrita musical é complexa. Porque, gente, existem partituras mais simples e partituras mais complexas. Como, Dani? O que muda? A escrita musical é uma só, mas o que muda é a quantidade de informações que tem numa partitura. Então, assim, às vezes, aquela música, naquela escrita ali, ela tem muitas informações de ritmo, de acordes, de vozes, ela é polifônica, ela é complexa tecnicamente. Então, você precisa também ter cuidado na seleção das músicas que você está colocando aí para treinar, para aprender por partitura. Porque sabe aquela velha história assim que às vezes a gente escuta muito e que às vezes você já falou pro seu professor: "Ô professor, eu quero tocar essa música aqui, eu quero tirar essa música aqui", sabe? Mas você já parou para refletir por que às vezes o teu professor, a tua professora fala: "Olha, não é o momento de tirar essa música aqui ainda"? O professor, às vezes, ele está te conduzindo para uma escrita musical que seja mais gradativa, porque é um processo de treino, é que nem quando você estava lá na escola se alfabetizando na escrita, da escrita de palavras, nos textos. Você não saia lendo qualquer livro, é um processo dos textos que você está aprendendo a ler. Então, na partitura é igual, às vezes o professor fala, não é o momento de treinar essa música aqui. Então, a escrita dela vai ter coisas que a sua mão não vai saber te obedecer. Por que, Dani, você fala isso? Porque, gente, a leitura de partitura envolve dois processos. O primeiro processo é que você tem que entender o código, a lógica daquela escrita, daqueles sinais gráficos e como transformar isso em som. Mas o segundo processo envolve o teu corpo ser treinado para realmente conseguir reproduzir aquele código. Envolve o teu corpo ser treinado para ter coordenações musculares, dissociações motoras para fazer tudo aquilo que está escrito e coordenar. E a gente também vai aprendendo isso aos poucos, entende? Então, quando você tiver uma vontade de tocar o repertório que você escuta, que você gosta, às vezes até que você precisa para tocar em algum lugar, pensa em outras vias de aprendizado desse repertório se por acaso não for o momento de treinar ele por partitura. Que vias? Vai de ouvido, de repente compensa você aprender por ouvido, ou então você pegar uma versão simplificada daquela partitura. A gente precisa entender que ler partitura não vai ser algo que vai brotar simplesmente porque você está pegando várias partituras e está tentando tocar. Não, é um processo que a gente tem que treinar, tem que entrar num processo de gradação, se eu posso falar essa palavra. É um processo gradativo de colocar cada vez mais elementos musicais dentro dessa escrita, tornar ela cada vez mais complexa e o teu corpo saber fazer isso aos poucos, tá bom? Então essa é uma dica muito importante. A leitura de partitura não precisa ser um processo sofrido. Se ela está sendo, provavelmente o repertório que você está usando para treinar essa leitura de partitura está contribuindo para isso. Ele está sendo um repertório que está muito solto, não está gradativo. Você já tinha pensado sobre isso? Você já tinha refletido sobre as músicas que você pega para ler? Como que funciona essa escolha sua? Se você analisa essas partituras, se você conversa com o seu professor sobre o nível de complexidade dessa partitura para você agora ou não? Porque quando a gente fala de complexidade, envolve complexidade de conhecimento e também de domínio técnico, de você saber fazer aquilo no instrumento. Isso, seja na dimensão rítmica, na dimensão melódica, na harmonia dela, você já tinha pensado, refletido sobre isso? Deixa aí para mim nos comentários, sério, porque é muito importante a gente começar a cada vez mais ter esse pensamento reflexivo sobre o nosso estudo musical. Eu falo muito sobre isso e vou falar mais ainda sobre isso durante a nossa Jam. Eu faço aqui no canal algumas vezes, ao longo do ano, a jornada do avanço musical, que é esse momento que eu me coloco para fazer esse evento aqui dentro do canal, eu me dedico, eu paro com as outras coisas toda da minha vida e fico focada aqui para ajudar e para tentar
trazer para você a oportunidade de entender o que você precisa fazer, como que você vai abrir a tua reflexão durante o teu estudo, como que você encaminha o teu estudo para que ele realmente seja um caminho de construção, de evolução, de desenvolver talento, para que você não desanime no meio do caminho por estar dando passos errados. Então, fique ligado, porque você tem uma oportunidade, eu vou fazer a Jam de novo, tá bom? Jam é a jornada do avanço musical. Dentro de alguns dias aí, você pode se inscrever para vir participar da Jam comigo. Ela é gratuita, tá? Mas ela não é pública, ela é privada. Então, você tem que se inscrever. Eu tô terminando aí o site para inscrição. Logo, logo você vai poder participar, se inscrever. Eu vou avisando aqui para que você também tenha esse momento assim de, olha, então eu vou refletir mais sobre isso. Como alcançar a autonomia, como alcançar esses critérios, essa maturidade, para poder também ter boas escolhas, melhores escolhas ao longo do meu estudo, do meu avanço na partitura. Tá bom? Agora é o seguinte, a partitura, para ler uma partitura, você tem que sempre se guiar pela escrita rítmica. A partitura, o alicerce dela, tá na escrita rítmica, na sustentação rítmica. Por que eu falo isso? Porque, gente, tudo na vida tem um momento certo para ser feito. Por exemplo, você está dirigindo, você está lá dirigindo, você não pisa no freio qualquer hora. Vou pisar no freio, eu quero pisar no freio. Não, nem tem lógica. Existe um momento certo para que você acione o freio e uma condição certa para que você faça isso. Ah, você está lá trabalhando, agora eu vou embora, quero ir embora, cansei. Não é assim. Existe um momento que você pode ir embora, você tem que concluir coisas. Tudo na vida é assim, ok? Na leitura musical é a mesma coisa. A escrita rítmica é a que organiza o momento de você produzir as notas. Existe um tempo certo para você colocar cada nota em cada contexto. Você precisa saber que hora que eu toco essa, que hora que eu toco aquela. E quem determina isso é o ritmo. O ritmo é um chão, é com ele que você deve se manter o tempo todo conectado, enquanto você está lendo uma partitura. Você tem que estar lendo a partitura focado na escrita rítmica, focado na sensação do pulso. A melodia, ela só vai se formando, ela só vai tendo sentido, ela vai aparecendo para você quando você não está focado nela. Você não está focado na nota, no nome da nota, você está focado no quê? No ritmo das notas. O tempo todo no teu processo de treinamento. E isso é um fato, você tem que ter isso muito claro na sua mente. Do contrário, a tua leitura se torna muito manca, muito estável. E é daí que vem aquela sensação de que você tenta ler e não tem sentido. A partitura não faz sentido, Dani. Não estou conseguindo entender a música. É porque você não está conseguindo entender o código da escrita rítmica. Então você toca as notas no momento que não era para tocar e se desorganiza tudo. A ideia se perde. Por exemplo, se eu pensasse aqui numa melodia, ó. Provavelmente você está reconhecendo o som dessa música, que é uma canção até bastante conhecida aqui no Brasil. Tá, aí se você muda o ritmo dela, continua sendo a mesma melodia, mas fica uma coisa amarrada. Você fala, que estranho, tá sem sentido. Tá? Porque as notas estão sendo emitidas, mas estão sendo emitidas de maneira desorganizada, de maneira que não foi a que foi concebida pelo compositor, não é a ideia musical. Tá sem sustentação rítmica. Então, é preciso que você tenha esse foco. Vou ler focado na escrita rítmica. Eu tenho que ficar pensando nesse ritmo, na que hora que eu toco cada nota? Tem. Isso é o teu chão. Ponto final. Marca aquela pessoa que tem dificuldade de ler partitura, sério, porque a essa altura do campeonato, com essas dicas que eu já trouxe para você, eu tenho certeza que você falando, tô entendendo o fio da meada que eu preciso mudar aí para que eu possa conseguir treinar essa capacidade, porque é treino, ler partitura é treino, então eu preciso mudar isso para conseguir alcançar resultados diferentes. Então marca aquela pessoa que você conhece,
e que tem dificuldade de ler partitura, às vezes um aluno seu, às vezes um colega seu, às vezes alguém da sua banda, às vezes teu filho, que você sabe que ele está sofrendo ali, se ele não for criança, porque a criança ela não tem essa autonomia nesse processo, né? Se for um adolescente, um adulto, pode marcar para ele assistir essa aula. Marque ele agora, para que ele tenha a oportunidade de ver. Marque esse minuto dessa aula, fala, ó, assiste a partir daqui. Deixa aí nos comentários, sério. E depois você volta e fala assim pra mim, Daí, marquei fulano, ele é meu irmão. Ah, marquei o colega da minha banda. Sério, compartilha comigo, eu quero saber. Já eu vou querer saber, vou querer ver o que você escreveu, tá bom? Olha, por que as pessoas que tocam muito bem de ouvido geralmente não conseguem ler partitura? Já refletiu sobre isso? É um padrão isso. Sabe por quê? Porque quem toca de ouvido, quem está acostumado a tocar muito de ouvido, ele se guia pelo contorno melódico, pelo sentido harmônico. Ele está acostumado a se guiar por essas informações. E ele não mantém o pensamento dele na leitura rítmica. Não é que ele não tenha ritmo. Ele não mantém o pensamento na preocupação rítmica. Não mantém. Ele está totalmente acostumado a fixar a preocupação na ideia melódica, na ideia harmônica. Esse é o alicerce dele. Porém, o alicerce da leitura da partitura é o ritmo. Então, geralmente ele não consegue ter paciência porque ele não vai encontrando sentido, porque ele mantém o foco onde? Na melodia e não no ritmo. Então, assim, é preciso que você tenha grande familiaridade com a escrita rítmica. Grande mesmo, porque é ela que vai trazer segurança para a tua leitura. É ela que vai te ajudar a tirar som da partitura. Você precisa ter essa naturalidade com a escrita rítmica. Você precisa olhar aquele código, aquela organização, aquela combinação de notas e entender em que velocidade que você toca ela, em que momento, em que pulso, em que tempo. Você precisa bater o olho e ter uma resposta sonora disso. Isso é muito, muito importante. Talvez você pense, Dani, mas eu não sei como melhorar meu ritmo é muito ruim. Eu já ouvi isso e já ouvi de vários alunos, inclusive. Eu não sei o que eu faço. E essa dor que vem com essa fala, e talvez você se identifique com isso, pode ser que ela tenha nascido lá atrás, quando talvez alguém tenha te levado a deduzir que ritmo é algo de nascença. Que a pessoa nasce com ritmo. Ah, esse aqui tem ritmo, esse não tem. A gente tem essa crença aí embutida de forma velada no nosso dia a dia musical, mas isso é um mito. Ninguém nasce com o ritmo. Ritmo a gente aprende, a gente desenvolve ritmo, a gente aprende a educar o corpo para sentir a sensação do pulso, a gente aprende a ver uma escrita ali e combinar a organização sonora daquela célula rítmica, a gente sabe a sonoridade dela. Então, na verdade, o que você precisa é ter uma oportunidade de fazer mais exercícios rítmicos. E assim, fazer exercícios rítmicos também sejam fora do instrumento. Não seja o tempo todo conectado no instrumento. Porque assim você vai vivenciar no corpo e depois vai sim trazer isso para dentro do teu dia a dia, para o momento que você está ali com a partitura, no teu instrumento, que você está treinando. Isso é essencial. Porque o ritmo, ele funciona como o nosso alfabeto. Quando eu falo que você precisa ter familiaridade com a escrita rítmica para ver um padrão ali, saber a sonoridade dela, é mais ou menos o que acontece quando você tem aqui, ó. Até separei um exemplo, vou pegar aqui para dividir com você, ó. Quando você estava lá atrás na escola, te ensinaram a ver a sonoridade dessas letras. Você que fala português, você aprendeu que é E, U. Então você hoje está alfabetizado, você lê eu adoro tocar. Tem total sentido para você, porque você aprendeu a ver um código, a ter a correspondência de som dele e aprendeu a combinar ele com outro código gráfico e ter um sentido. Você não lê só E, U, você lê eu. E sabe que eu significa a sua pessoa, né? Você no mundo, entende? Agora, se você pega isso aqui, veja isso aqui, ó. Você consegue ler? E por que não consegue ler? Porque você não conhece esse código. Você não foi alfabetizado nesta língua. Isso aqui está escrito eu adoro tocar, em russo. Eu também não sei ler. Eu não conheço qual é o som desse código aqui. Eu não conheço qual é o som desse código, desse sinal gráfico aqui e dessa combinação de sinais gráficos.
eu não estou alfabetizado aqui. Então, quando você olha para uma partitura e não começa a ver sentido, é porque você não está alfabetizado nos sinais gráficos da parte rítmica. Não tá. Então, você olha, aqui é dó, olha, aqui é o ré, olha, aqui é o mi, mas o sentido da partitura não tá ali. Tá no símbolo rítmico. E a mesma coisa acontece aqui. Ó, peguei mais um exemplo. Eu espero que não esteja de ponta cabeça. Eu não sei, porque eu não entendo japonês. Também esse aqui também não sei se não estava de ponta cabeça, porque eu também não entendo russo. Nem sei se não tá de ponta cabeça. Não sei se é assim ou se é assim, tá? Não sei, tá? Acho que é assim. Vamos tentar que seja assim. Aqui tá eu adoro tocar. De novo, em japonês. E por que a gente não consegue ler? Porque não estamos alfabetizados em ver um sinal gráfico e ter uma resposta de som para ele. E aprender a combinar ele com outros sinais gráficos. Não faz sentido. Entende? Mas lá atrás, quando você não tinha frequentado a escola ainda, você também não sabia olhar para isso e ler. Porque você não tinha passado pelo processo de ver um sinal gráfico e ter o som dele. Não adiantava alguém te dar um livro na mão e falar, lê. Não funciona assim. Então não adianta você pegar partituras e partituras e vai ler. Você vai continuar truncado na partitura. Tem que passar por um processo gradativo, sim, de alfabetização, onde o ritmo é a base, é o alicerce para que você ganhe familiaridade, ganhe segurança nessa leitura. Tá bom? Você sabia sobre isso? Você, quando está lendo, você mantém essa preocupação, esse foco no pensamento rítmico? Você vai olhando, você vai percebendo as células rítmicas, vai pensando que essas notas têm que ser tocadas naquele movimento daquela célula rítmica? Ou você fica pensando no nome da nota? Porque se você fica, você tem que esquecer isso. Cada vez que você pensar mais no nome da nota, que você mantiver esse foco, mais inseguro você fica para ler. Dani, mas como que eu vou esquecer o nome da nota? Isso não tem lógica. Não é isso. Eu quero dizer que você tem que ter uma preocupação no chão do ritmo. O nome da nota você vai pensar, lógico, se você não estiver lendo ainda, não tiver decorado os nomes das notas, você pode até escrever o nome de alguma nota ou de outra ali de baixo, escreve, esse aqui é mi, esse aqui é ré, para que na hora, e você faz isso antes de ler, né? Porque na hora que você está lendo, você simplesmente não precisa parar para pensar qual é o nome daquela nota, mas você para pensar, aliás, não para, né? Você toca sem parar, você fica focado em encaixar essa nota naquela escrita rítmica. Você faz isso? É assim que você treina? Divide comigo de verdade como é o teu processo. Eu quero saber, eu quero entender mais, para que eu saiba como que eu possa te ajudar mais e mais. Inclusive, a gente vai falar bastante sobre isso na jornada, porque lá na jornada, esse momento que eu me dedico aí para ajudá-los a entender esse ponto de avanço musical, o meu propósito é justamente despertar o teu olhar para que você saiba o que fazer quando você está estudando, para que você destrave na música e para de sofrer para ler partitura, para tirar a música de ouvido. Então, já compartilhei comigo porque isso vai ser ferramentas para te ajudar mais e mais lá na nossa Jam, que eu te convido a vir participar, tá bom? Agora veja, a pior maneira de você aprender partitura é continuar tocando qualquer partitura que você vê pela frente. Não pode ser assim. Não pode ser qualquer partitura sem você ter passado por um processo gradativo de exercício de alfabetização musical, de exercício onde você aprende a organizar as informações, onde você aprende a organizar as etapas do pensamento que você tem que ter durante a leitura. Que etapas? Eu tenho que primeiro ter um pensamento focado no ritmo, depois eu preciso ter esse pensamento acoplado na melodia, esse ritmo acoplando na melodia, depois eu preciso ter esse pensamento de análise musical da partitura. Então existe um processo para você treinar, existem exercícios que você tem que fazer e esses exercícios vão sendo aplicados num repertório gradativo também para treinar a partitura. A pior maneira é simplesmente continua tentando qualquer partitura, aquela que você gosta. Qual é o critério que eu uso para aprender a ler partitura? Pego as músicas que eu gosto. Não vai rolar, você vai estar tocando de ouvido, de memória musical daquela repertório que você já conhece, é uma memória dentro de você e está usando aí o teu ouvido, tua memória como muleta. Não está seguindo um processo de alfabetização. E toda vez que você tentar tocar uma música que você não conhece, aí você não consegue mesmo. Por quê? Porque você não tem esses fundamentos. E é culpa sua de não ter esses fundamentos? Não,
É porque ainda você não teve oportunidade de treinar isso. Mas é isso que eu estou despertando aqui em você. Essa oportunidade de primeiro enxergar que existe um caminho sim para treinar partituras e que você pode e deve buscar esse caminho. Porque ritmo, que é a base dessa leitura, é algo que a gente treina, não é algo que a gente nasce. Então, ler partitura é algo que a gente aprende independente do nosso instrumento, assim como você aprendeu a ler, independente da língua no país que você nasceu. Se você nasceu no Brasil, você aprendeu a ler ali português, porque você aprendeu o código da escrita pro português. O lado bom é que a música é uma só para qualquer instrumento, diferente da língua, né? Porque se a gente está aprendendo português, a gente tem um alfabeto ali pro português, né? Mas se a gente vai aprender, por exemplo, japonês, é outro tipo de grafia, é outro alfabeto, tem que passar por um outro processo de alfabetização. A música é a mesma para qualquer instrumento. Então, o processo de alfabetização para você aprender a ler uma partitura para piano é o mesmo do que você aprender a ler uma partitura para violão, é o mesmo do que você aprender a ler uma partitura para flauta e por aí vai. É um processo que você treina. Tenha isso em mente, tá bom? E agora, antes de terminar esse nosso bate-papo, última dica. Lembra que treinar a leitura com consistência é o que vai fazer cada vez com que você fique mais seguro, que você fique cada vez mais confiante, que você alcance a capacidade de cada vez ler partituras mais complexas. Sim, eu tenho que manter a consistência no meu processo de treino. Eu não posso ler uma partitura hoje e aí daí 2 semanas eu vou fazer um treino de leitura de novo, porque aí sim também o seu cérebro até você pegar de novo o contato com a escrita musical, seu cérebro já engavetou o que você tinha treinado naquele dia. Então não adianta. A constância mantém o conhecimento ativo e mantém as memórias musculares necessárias ativas ali, tá? Mas lembre-se que quem está se alfabetizando, quem está passando por um processo de alfabetização da sua língua, do seu país, não sai lendo qualquer livro. Não é simplesmente pegar qualquer livro e dar lá para a criança que está se alfabetizando porque ela vai sair lendo. Não funciona assim. Então, na música também não pode ser assim, porque a música é uma linguagem. A música, ela traz esse pensamento de que eu preciso aprender a me expressar pela música. Então, sendo uma linguagem, meu processo de alfabetização é muito similar como da linguagem, da língua aí que envolve as palavras escritas, as palavras faladas. O que eu quero dizer? No seu processo gradativo de treino de partitura, onde você tem que selecionar repertórios que também sejam gradativos, que vão ficando cada vez mais difíceis aos poucos. Você tem que fazer essa gradatividade, porque primeiro você tem que aprender a sonoridade daquela escrita, você tem que aprender a ver aquele código e a saber o som dele, em que momento que eu toco ele, qual que é o som rítmico dele, a organização dele. Mas depois existe um processo que vai além, que é o mesmo que acontece quando você está se alfabetizando nas palavras. Primeiro você aprende a juntar C mais O é co, CO é co, R mais A é ra. E depois C cedilha A e O é são, vai. Então aí você aprende a juntar o som dessas sílabas, coração. Porém, com o tempo, você passa a expandir a tua compreensão semântica. Você vai crescendo, você começou lá como criança, aprendendo a ler coração, mas não sabe o significado de coração. E hoje, quando você pensa em coração, a tua compreensão semântica é muito maior. Você sabe tudo que está envolvido com a imagem de um coração. Você sabe quando está falando de um coração, você pode estar falando do ponto de vista do órgão físico do teu corpo, que está ali batendo, que tem um problema ou não, mas também existe uma questão subjetiva na palavra coração, que se remete a amor, que se remete à fraternidade, a acolhimento. Então você aprendeu a expandir a tua compreensão dessa palavra que lá no começo só foi uma leitura de símbolos, não é? De sílabas especificamente. Na música é a mesma coisa. Você tem que ler amarrado na preocupação rítmica e se preocupando em saber que hora que eu toco a nota certa, no tempo certo, mantendo esse chão da minha leitura. E para isso eu tenho que pegar partituras que tenham menos complexidade de informações para que eu consiga focar nisso sem me perder com tanta informação para prestar atenção.
E aí, conforme eu vou cada vez ganhando mais confiança por estar treinando sempre a leitura de partituras, eu vou aprendendo a transcender essa preocupação e a ter uma compreensão semântica daquela partitura. Eu começo a saber como que eu interpreto ela enquanto eu estou lendo. Eu começo a não só enxergar que tem um acorde ali, mas eu enxergo que aquele acorde é um acorde dominante. Então, ele é um acorde que cria uma sonoridade mais tensa, mais forte, eu faço o meu instrumento brilhar mais, é mais som, mas o acorde que vai vir na frente dele provavelmente vai ser um acorde de resolução, um acorde tônico. Aí eu olho e vejo, é um acorde. Aí eu penso, a compreensão semântica, é um acorde tônico, então eu toco ele mais suave. Esse processo de transcender primeiro a pura leitura para a questão da interpretação é algo que a gente constrói. Como você também lá atrás, quando estava estudando, estava se alfabetizando na escola, também construiu a tua compreensão semântica aos poucos. Por isso que uma criança que está se alfabetizando não sai lendo qualquer livro, simplesmente porque ela não entende. Ela lê, mas não entende, não compreende. É aquela ideia do analfabetismo funcional. Então, por isso que a gente não pode sair lendo qualquer partitura e passando a carroça na frente dos bois. É preciso um processo gradativo e é preciso que você passe por essas etapas de aprendizagem, de alfabetização da leitura. Assim, mantendo isso de forma constante, você vai ficar bom na leitura. É fato. Você vai se tornar cada vez mais confiante, assim como você lê hoje os textos que passam na sua mão e compreende. Show? Espero que você tenha saído aqui animada, confiante, para mudar aí as atitudes que não estavam legais e que não vão fazer você alcançar um resultado diferente, que é ler partitura com segurança. Tem que mudar essas atitudes, senão não vai mudar esse resultado. E que você se sinta animado agora para buscar esse novo passo desse caminho de alfabetizagem musical. Nossa, alfabetizagem, acho que eu inventei, né? Esse caminho de aprendizagem, de alfabetização da partitura, da música, ok? Eu espero que eu tenha realmente ficado animado e animada, porque é fato, você pode alcançar isso com total clareza, eu digo isso, tá bom? Não é questão de quem consegue ou quem não consegue, é questão de direcionar o aprendizado e ponto final. Se você quiser mais temas sobre esse assunto, se você tiver outras dores, outras dúvidas, outras angústias sobre esse assunto que você queira que eu possa te ajudar aí, deixa nos comentários, deixa mesmo e aproveita e curte essa aula. Se você curtiu, curte essa aula de verdade, isso vai ser muito importante para mim, para o canal e para que outras pessoas consigam assistir essa aula também, combinado? E claro, se inscreve aí no meu canal, está sempre me acompanhando aqui, se por acaso você não é inscrito, inscreve aí, dá aquela força para o canal, ativa o sininho para receber meus outros conteúdos aqui e quem sabe, migra também para minhas outras plataformas, porque eu tenho canal aí no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Então, de repente, indo para as outras redes sociais aí, você vai consumir outros conteúdos em outros formatos que você possa gostar bastante. Se você é uma dessas pessoas que gosta de ler, eu tenho um blog. Você viu os textos que eu produzo e coloco lá no meu blog? Dá uma trabalheira danada. Faça o favor de ler. Vai ler o meu blog, tá? Tá lá no posstocar.com.br. Leia aí meus textos se você é uma pessoa que gosta de ler e quem sabe vai aprender mais e mais ainda. Tá lá, tem um monte de texto para te agregar. Ou seja, você só vai ficar sem conteúdo musical, só vai ficar estacionado se você quiser. Porque tem um monte de coisa para você aprender a destravar na música e parar de sofrer para ler partitura e para tirar a música de ouvido. Te encontro nos próximos vídeos, nos próximos bate-papos aqui do canal, hein? Se cuida, fica com Deus. Bom treino de partitura e até mais!